fazer uma cronologia do Antigo Testamento, a gente vê Deus chamando o nosso pai da fé, o patriarca Abraão, e faz uma grande promessa, Gênesis capítulo de número 12, falando que Abraão seria pai de multidões, de uma grande nação. Então Deus concede para Abraão, para Sara, o seu filho Isaque, que seria descendência dessa grande nação. E Deus ele revela para Abraão que o seu povo, a sua descendência, ia morar escravizado durante um período de 430 anos, mas depois Deus ia libertar o seu povo. Isso acontece quando Deus ele permite José parar no Egito, e José, quando ele para no Egito, passa todo o seu processo de 13 anos, vira governador, pega 70 almas, 70 pessoas da sua família, com Jacó, seus irmãos e toda a descendência que ele cresceu, e traz para morar com ele no Egito. Então começa a crescer o povo hebreu, a descendência de Abraão, no Egito. Morre José, morre seus irmãos, aparece no trono outro faraó que não conhecia José, que não conhecia o livramento que Deus operou através de José sobre o Egito e sobre todas as nações, e começa a perseguir, oprimir o povo hebreu que estava ali como peregrino, agora estava lá como escravo desse novo faraó do povo do Egito. Então Deus envia, levanta Moisés para livrar o seu povo, para livrar a descendência de Abraão, porque cumpriu-se 430 anos. Então Deus se lembrou da promessa que tinha feito a Abraão e escutou o clamor que subiu do povo hebreu até Deus. Deus então vai resgatar, por intermédio de Moisés, o povo começa a viver no deserto, que duraria 40 dias para entrar na terra prometida, mas pela murmuração do povo e sua rebeldia, no seu coração que resistia o Espírito de Deus, vive 40 anos, morrendo aquela geração, para que a nova geração nascesse para entrar na terra prometida. Morre Moisés, então vem o seu sucessor, Josué, e conquista com uma nova geração do povo da descendência de Abraão para entrar na terra prometida. O povo conquista a nova Canaã, a terra prometida que era dada por herança, a qual Jacó, Isaque e Abraão estavam como peregrinos sobre essa terra. Então agora sua descendência o conquista através do líder Josué. Josué morre e não deixa sucessor. Então começa o período dos juízes, que o Espírito Santo ele vinha temporariamente sobre algum juiz para libertar o seu povo, e logo como o juiz morria, o povo se entregava novamente à idolatria. O povo já está na sua terra prometida, que Deus prometeu. Agora o povo está oscilando. Como viu um juiz, era liberto o povo dos seus inimigos. Pela sua desobediência, Deus manifestava sua misericórdia, mas o povo era desobediente. Como morria o juiz, então aparece Juízo, o livro de Juízes. Aparece Sansão, Jefité, Débora. Era o tempo dos juízes. O último juiz que aparece é o profeta Samuel, filho de Ana. Logo depois disso, o povo hebreu vai pedir um rei. Eles querem um rei, porque eles viviam num governo de Deus. Deus era o rei deles, só que todavia eles querem um rei igual às outras nações. Então começa o período de monarquia. Deus dá um rei para o povo hebreu segundo o coração do povo, o rei Saul, que começa até bem, vai ser o reino unificado. Saul vai reinar 40 anos sobre o povo de Israel. Logo após Saul, a gente tem Davi, o homem segundo o coração de Deus. Deus levanta um rei segundo o coração dele, não segundo o coração do povo. Davi vai reinar durante o período 40 anos. Logo após esse período, o reino unificado continua 40 anos de monarquia através de Salomão, o último rei que vai reinar sobre todas as tribos unidas. O reinado de Salomão é o reinado pacificador, porque o seu pai, que era guerreiro Davi, já tinha exterminado todos os inimigos de Israel. Agora, Salomão só tem que governar
conforme pacificação e cuidar do povo que estava ali tranquilo. O reinado de Salomão foi tranquilo porque Davi, o seu pai, que era guerreiro, livrou Israel de todos os inimigos. Davi, ele queria, quando no seu ministério, no seu reinado, construir um templo para Deus. Só que não podia construir esse templo porque sua mão tinha sangue. Então Davi, ele doou todo o tesouro, todo o ouro para o seu filho cumprir esse projeto que era do coração do seu pai. Salomão então vai construir um grande palácio, vai construir o templo para o Senhor, que era o sonho do seu pai Davi, a qual seu pai doou todo o ouro. Não era o ouro do povo, do súdito do povo Israel, era o ouro próprio de Davi que juntou e deixou para Salomão todo o ouro para todo o investimento do templo. Durou então o período de construção do templo de Salomão 14 anos até terminar o templo. Na verdade, no original hebraico, o templo é um palácio para Deus, era um palácio banhado a ouro, um templo luxuoso que Salomão construiu. Depois de 40 anos, Salomão reinando, vai vir a divisão das tribos, onde o filho de Salomão, seu sucessor, Roboão, onde vai vir a divisão. 10 tribos de Israel, reino norte, capital Samaria, vai ficar para o reinado de Israel. O reino vai ser dividido e Deus vai permitir Judá ser dividido das 10 tribos. Temos 10 tribos que são Israel, reino norte, capital Samaria. As outras 2 tribos, que é Judá e Benjamim, que é o reino sul, capital Jerusalém, aonde que viria o Messias, Judá, de Jerusalém, que é a capital de Judá. Então vem a divisão. Acontece que no reinado do reino norte, das 10 tribos, muitos reis perversos começam a reinar sobre o reino do norte, a qual capital era Samaria. Então vem o reino da Síria e leva o povo de Israel, de Samaria, das 10 tribos, leva cativo o reino de Síria, levando o povo cativo, e começa a dispensação do povo judeu, aonde vai ter a mistura e vai vir os samaritanos. O reino do sul, capital Jerusalém, que era apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, auxilia entre avivamento e não, alguns reis bons e outros reis maus. Depois Deus permite, Jeremias está profetizando, aonde veria Nabucodonosor, o reino do norte da Babilônia, ia conquistar o povo de Judá, ia levar cativo para a Babilônia. E muitos falsos profetas falavam que não, e era Jeremias perseguido. O povo então cumpre-se a profecia de Jeremias, vem Nabucodonosor e começa a cintiar Judá, a cintiar Jerusalém durante o período de 9 meses. Então o povo não tem mais águas para beber, não tem mais comida e tem que se entregar a Nabucodonosor, o rei da Babilônia. O povo é levado cativo, segundo a tradição, Jeremias é levado para o Egito e morre no Egito. O povo é levado então para a Babilônia. Nabucodonosor, ele entra e diz, Joel na visão, o exército de Nabucodonosor é tão grande como se fosse gafanhoto. Vem Nabucodonosor, conquista, rouba todo o ouro do templo de Salomão e destrói o templo, o palácio que Salomão tinha feito para Deus. É destruído Jerusalém, é queimado a fogo, é roubado, muita gente morreu, outras pessoas foram levadas cativo. Ezequiel está profetizando no exílio do povo de Judá na Babilônia, e Daniel está no palácio juntamente com os 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias. Então começa o reinado do povo cativo na Babilônia. Daniel capítulo de número 5, reinado agora sucessor de Nabucodonosor, Beltazar, vem durante a noite, entra o novo império Medos e Persa. Então vem Ciro e conquista a Babilônia. Vem Ciro então libertar o povo judeu, a qual foi profetizado através de Isaías. Antes de Ciro nascer, Deus já estava falando sobre a vida de Ciro, que ia vir a libertar o seu povo. Ciro então institui uma nova lei, liberando o povo judeu para voltar para sua terra, que seria Judá. Então o povo volta para sua terra. A gente vê então o estado que acontecia, o povo começa a reconstruir o outro templo novamente.
só que o povo é paralisado, porque das 10 tribos, que a capital era Samaria, que se misturou com os samaritanos, porque os judeus foi espalhado pela Síria e foi misturado povos pagãos com povos judeus. Começa a perseguir o povo de Judá que está voltando para sua terra para reconstruir. Então, o outro reinado do Médios de Parsa, que é o rei Artaxerxes, paralisa a obra, a reconstrução do templo novamente. Ele paralisa porque o samaritano faz a mente deles e ele paralisa a obra. Neemias vai saber da situação através do sermão que vai contar o estado que está acontecendo. Segundo os estudiosos, Neemias, então, capítulo de número 1, ele vai jejuar durante quase 4 meses. Ele se apresenta diante o rei, capítulo de número 2 de Neemias, e o rei vê que Neemias estava magro de jejuar, triste, e fala que Neemias tinha. Então Neemias fala que ele não poderia ficar feliz porque aonde a nação do seu pai, da sua família, da sua descendência estava destruído e o templo do Deus dele. Então o rei permite agora Neemias voltar para a terra dele para edificar. Neemias vai edificar os muros juntamente com Esdras. Neemias edifica o muro, Esdras vai edificar o culto novamente do povo de Judá, do povo judeu. Zorobabel se encontra desanimado, o povo de Judá se encontra desanimado por causa da perseguição do povo misto, que é povo judeu com os samaritanos, que viram os samaritanos povos pagãos. Então Deus levanta o profeta Ageu, o profeta Zacarias. Zacarias vai dizer para Zorobabel, que era o governador de Judá, e o sumo sacerdote Josué, não por força nem por violência, Zacarias 4:6, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Deus levanta também o profeta Ageu para dar ânimo, para exortar o povo, para voltar a reconstruir o templo que estava paralisado, a reconstrução durante o período de 10 anos parado. Então começa e constrói novamente o segundo templo através de Zorobabel, o governador de Judá, através do sumo sacerdote Josué. Neemias edificou o muro, Esdras renovou o culto e o templo foi construído novamente através do governo de Judá, Zorobabel. Interessante que o povo que viu o grande templo de Salomão, os idosos que viu o grande templo luxuoso de Salomão, e se começa a comparar o templo que Zorobabel reconstrói e começa a chorar porque o templo não tinha a mesma formosura. Então vem Deus falando através de Ageu: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Isso porque Cristo viria e entraria. Cristo viria e entraria nesse templo. Aparece então, acaba o reinado dos Médios e Persas. Alexandre o Grande, rei da Grécia, conquistou os Médios e Persas, vence essa nação. Logo após o reinado do Alexandre o Grande, depois da sua morte, vai se dividir os seus generais e vai começar a reinar sobre a Grécia. Vem então Roma e constrói e vence os gregos, vence a Grécia. Herodes o Grande, rei de Roma, ele amplia, ele reconstrói, amplia, reforma o templo que foi construído por Zorobabel. Foi um templo, o maior templo que existiu do povo de judeu no reinado de Roma. Não um templo tão luxuoso como o de Salomão, o primeiro templo, mas um templo bem maior. Jesus então vai vir nesse período, João Batista nesse período, a qual Jerusalém, capital de Judá, está com um templo grande, os templos grandes reconstruído porque Herodes, o rei de Roma, deu essa ordem. Esse templo grande vai ser destruído. Jesus ele falou isso em Mateus 24. Depois da morte de Cristo, a igreja e ressurreição, começa então o período da igreja primitiva. O grande avivamento acontece em Jerusalém, Samaria, Judá, até os confins do mundo. O evangelho é avançado. No ano 64, dia 19 de junho, começa o reinado de Nero e ele taca fogo em Roma. E Roma é pegado fogo, incendiado pelo próprio imperador Nero. No ano 64 depois de Cristo, dia 19 de junho. Interessante notar
que algumas cidades não pegaram fogo em Roma. Inclusive, essa cidade era onde que mais vivia os crentes, os cristãos. Então Nero começa a colocar a culpa nos cristãos que tacaram fogo em Roma. E começa uma grande perseguição no ano 64 por ordem de Nero. Muitos cristãos, diz os historiadores, que faltaram poste, porque colocava cristãos, mulheres e homens para ser queimado vivo, amarrava eles em árvores, em poste, queimava eles vivos. Entre esses que vai morrer Pedro, que já está velho, e vai morrer o apóstolo Paulo. Então, depois desse período, no ano 70, cumpre-se a profecia de Jesus Cristo, que está em Mateus 24, que os discípulos, o apóstolo, mostra a formosura do templo de Herodes, de Jerusalém, e Jesus fala que não ficaria pedra sobre pedra. No ano 70, então, é a destruição do templo do rei Herodes. Essa é um pouco da cronologia do Antigo Testamento, dos 3 templos que tem. O primeiro templo é o templo de Salomão, templo luxuoso. O segundo templo, que vai ser reconstruído no templo de Zorobabel, Ageu, capítulo de número 1. E o terceiro templo vai ser a reconstrução, a reformação do templo de Zorobabel no templo de Herodes o Grande, o rei de Roma.